O trabalho gera renda, que financia o consumo, que por sua vez determina a produção, que é obtida através do trabalho. O trabalhador movimenta essa engrenagem. É ele quem produz, é ele quem consome. A força de trabalho do Brasil é composta por 102 milhões de pessoas, boa parte com idades entre 16 e 29 anos, os jovens. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. A força de trabalho ou população economicamente ativa engloba os indivíduos em idade de trabalho, ocupados e os desocupados que estão em busca de emprego. No Brasil, 30 milhões são jovens. Cerca de 23 milhões e 700 mil estão ocupados e 6 milhões e 300 mil desocupados. Muitos jovens brasileiros não estudam o suficiente. Em 2016, 51% da população com 25 anos ou mais possuíam apenas o ensino fundamental completo. O que escola e emprego têm a ver? Tudo. A baixa escolaridade dificulta o acesso ao mercado de trabalho. Para tentar entender um pouco melhor a relação dos jovens com a economia brasileira, com o mercado de trabalho, nós vamos conversar agora com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Edson, os jovens representam uma parcela importante da população economicamente ativa. Representam cerca de 30% dessa população no Brasil. É uma parcela importante não apenas em termos de número, mas principalmente em termos do potencial. Quando se fala em mercado de trabalho, o futuro está nos jovens, né? Então, os jovens que estão estudando, os jovens que estão trabalhando, são aqueles que vão sustentar principalmente os aposentados no futuro. Então é super importante uma boa inserção desses jovens, é super importante uma boa colocação desses jovens, porque disso depende não apenas o crescimento do país, como questões relacionadas ao desenvolvimento. Então questões tecnológicas dependem da qualificação desses jovens, o desenvolvimento de novos produtos, de novos mercados. Tudo isso depende da qualificação, da inserção, de uma boa inserção desses jovens no mercado de trabalho. Então, são importantes no presente e também são importantes para o futuro do país. Edson, e quais são as dificuldades que esses jovens enfrentam para acessar o mercado de trabalho? Olha, o mercado de trabalho, especialmente em períodos de crise, ele é muito perverso com os jovens. Os jovens, evidentemente, eles têm dificuldade para ingressar no mercado de trabalho porque não têm experiência, e o mercado de trabalho, quando está mais agressivo, quando está mais competitivo, evidentemente que vai dar preferência para aquelas pessoas que têm experiência. Então, a inserção do jovem no mercado de trabalho é cada vez mais difícil. Então, às vezes o jovem enfrenta uma maratona, por exemplo, para passar no vestibular, para entrar na faculdade, mas depois a maratona é muito mais complicada para ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes os salários são baixos, às vezes você tem situações em que o jovem está atuando como um estagiário, recebendo como estagiário, mas na verdade está desempenhando o trabalho de uma pessoa que deveria ser efetiva. Então é uma verdadeira batalha para o jovem ingressar no mercado de trabalho. Ele enfrenta algumas dificuldades, muitos têm que ajudar em casa. O IBGE levanta alguns motivos que fazem com que o jovem não se insira no mercado de trabalho. Dentre eles tem questões relacionadas à saúde, muitas jovens também com problemas de gravidez que dificultam, que atrasam a sua entrada no mercado de trabalho. Jovens que não encontram trabalho no seu local de moradia, que esse é um problema sério quando se fala em Brasil, porque aí você acaba gerando problemas urbanos como os que nós conhecemos, né? Alguns centros urbanos cheios de pessoas, né? E algumas regiões menos desenvolvidas e vão tender a ficarem nessa situação, ou talvez uma situação pior, porque os seus jovens saem para os grandes centros em busca de trabalho, em busca de melhores colocações no mercado de trabalho. A falta de escolaridade, a baixa instrução, qualificação,
também dificulta o acesso desses jovens. Dificulta. Quando você analisa os números que o IBGE produz, você percebe que nós temos duas grandes dificuldades para que o jovem ingresse no mercado de trabalho. Uma é a própria situação do mercado de trabalho, que, como eu disse, quando está em períodos como esses que nós estamos passando agora, tendem a dar preferência para quem já tem experiência. E a outra é a própria escolaridade. Então esse é um dificultador da entrada do jovem no mercado de trabalho, e quando conseguirem uma inserção, vai ser uma inserção muito marginal, com muitas vezes trabalhando em empregos informais, com salários mais baixos, gerando uma corrente muito difícil de ser quebrada, porque o grande desafio do jovem no Brasil é quebrar a corrente, principalmente quando se fala em pobreza, né? Uma situação que vem se repetindo ao longo dos anos, uma situação familiar, e quebrar essa corrente passa pela educação. Quando você fala em melhoria de distribuição de renda, melhoria das condições de vida do jovem, isso certamente passa pela questão da educação. Esse é um problema no Brasil, até porque muitos jovens acabam deixando de estudar justamente porque tentam ingressar no mercado de trabalho. Edson, quando a gente vai traçar um perfil do desempregado brasileiro, a gente observa que esse desempregado é jovem. É jovem. O IBGE ele divulga as taxas de desemprego para o Brasil mensalmente. Para os estados divulga trimestralmente, e a situação ela vem se repetindo. Ela muda, mas muda muito pouco. Então, nós temos no Brasil uma taxa de desemprego que ainda está significativa. Ela sofreu uma pequena queda nos últimos meses, mas hoje no Brasil ela está em 11,8% ainda, é uma taxa muito elevada. Nós temos cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então nós estamos falando de uma população desempregada que é maior do que a população de vários países no mundo. Então essa situação, como eu disse antes, deixa o mercado muito mais competitivo, dificulta a entrada do jovem no mercado de trabalho. E essa taxa de desemprego de 11,8%, quando você pega, por exemplo, os jovens de 18 a 24 anos, os jovens de um modo geral, ela é quase o dobro. Então, essa é a primeira questão. O desempregado no Brasil, se você for pegar em termos de taxa, ele é jovem. E uma outra questão é que o mercado, nesses momentos, ele fica mais segregador. Então, ele dá preferência para o homem, vis-à-vis a mulher, e para o branco, vis-à-vis o preto e o pardo. Então, o perfil do desempregado brasileiro, quando você pega a maior taxa, é mulher, é preto ou pardo e jovem. Oi, eu sou o Lucas, tenho 31 anos, sou operador de máquinas e equipamentos aqui no Porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. Também sou estudante de jornalismo na Universidade Federal. E olha, eu me considero um privilegiado por ter a oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque não é fácil. Tem muito jovem desempregado hoje no Brasil, e eu espero que nesse ano de eleição a gente possa voltar com um pouquinho mais de consciência, um candidato engajado nas políticas públicas do desenvolvimento nacional e que tragam muito emprego para essa juventude toda. Um abraço. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo identifica fatores que levam jovens brasileiros a não estudar nem trabalhar. E no quadro Casulo de Ideias, Wilson e Lucas falam sobre a importância do estudo. O que você mais gosta na escola? Brincar e dos meus colegas. Mas aí não é necessariamente estudar, né? Sim. Estamos de volta com Viver Ciência e aqui comigo no estúdio estão o doutor em Economia e professor da UFG, Sandro Monsueto, e o economista Vinícius Canto. Bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, ok? Mais de 800 mil brasileiros com idade entre 15 e 24 anos não estudam, nem trabalham e nem estão à procura de emprego. São os chamados jovens nem-nem. Um estudo identificou os fatores que levam esses jovens a ocupar essa posição.
O objetivo da nossa pesquisa foi identificar quais os fatores que estão associados a esse jovem escolher não estar trabalhando nem estar estudando. São mais de 800 mil pessoas nessa situação, de acordo com o censo. Estão entre 15 a 24 anos de idade e a maior parcela são de mulheres. Mais de 50% são mulheres nessa situação. Nós conseguimos identificar um perfil separado para mulheres e para homens. Então, em relação às mulheres, a probabilidade maior delas escolherem ser neném, estarem em situação neném, tem a ver com o fato delas estarem casadas, delas terem uma família, delas serem mais velhas, terem baixa escolaridade, terem crianças no domicílio e também ter um domicílio com benefícios governamentais. Então, todo esse perfil voltado para a família, voltado para deveres dentro de casa, fizeram com que ela escolhesse estar na situação neném. E em relação aos homens, o perfil do homem são homens mais velhos, também com baixa escolaridade e que o domicílio recebia algum tipo de renda de aposentado. Então, para o homem, a relação é feita com a parte financeira da família. E em relação à mulher, com as características mais familiares, mais responsabilidades dentro do domicílio. Existem fatores que fazem com que esses jovens não estejam nessa situação. Então, por exemplo, para as mulheres, o fato de a mãe ter ensino superior, o pai ter ensino superior, isso são exemplos que a família cria para que a mulher não deixe de estudar. E em relação à religião da mãe, se a mãe possui algum tipo de religião, isso também criou alguma probabilidade de que essa mulher também não esteja fora do mercado de trabalho. Então são aspectos, exemplos dentro de casa que nos fazem acreditar que a mulher e o homem também conseguem não estar nessa situação. Meu nome é Jéssica, tenho 22 anos, sou casada, mãe do João Gustavo e do Arthur que está por vir. Atualmente eu sou dona de casa. Ser dona de casa dá bastante trabalho. Meus afazeres é desde o cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar, a cuidar do neném, que é bastante serviço. Geralmente eu acordo umas 8, 8h30, que é o horário já que o neném acorda, isso quando ele já não madruga. Aí o decorrer do dia é tentar colocar para dormir, tentando ajeitar o horário dele de sono com o horário de fazer as coisas em casa. E o horário de dormir é geralmente umas 10h30, 11 horas, meia-noite, por aí. Terminei o ensino médio e aí eu trabalhei 1 ano. Depois desse tempo eu tentei fazer o Enem para poder passar na faculdade e não consegui. E aí eu fui esperar para conseguir na particular. Só que aí eu casei e veio o João Gustavo logo em seguida e nós tivemos que esperar. Eu iria retomar os estudos agora no meio do ano, mas aí veio uma gravidez, inesperada. E aí agora vamos ter que esperar mais um pouco. No futuro, eu espero poder ingressar na faculdade, fazer o meu sonhado curso e entrar no mercado de trabalho e poder realizar os meus sonhos. Para determinar os fatores que levam os jovens ao status neném, foram utilizados modelos econométricos, que são modelos de probabilidade, né? Explica para a gente como funcionam esses modelos. Olha, a econometria, o uso da estatística dentro da economia, é você pegar uma série de ferramentas da matemática e da estatística para tentar, de um conjunto de dados, ou de um conjunto de observações aparentemente desorganizado, desordenado, mas que a gente sabe que tem alguma relação ali dentro, aplicar essas ferramentas nesse conjunto de dados e tentar extrair alguma informação útil. No caso, o que a pesquisa fez, o que a Cadine fez, que a gente acabou de assistir agora, ela comparou jovens neném, jovens que não estão nessa situação, comparou a característica desses jovens e das famílias desses jovens e tentou verificar, com base nessas ferramentas, se existia alguma diferença significativa entre eles. Vinícius, comparando o jovem neném com o jovem que seguiu aí uma trajetória contínua de estudo, de qualificação, fica claro que esse jovem que estudou vai ter melhores oportunidades de emprego. Sim. Se a gente compara
os jovens que estudaram e que não estudaram, ou mesmo aqueles que trabalharam, tiveram uma inserção ocupacional, a gente espera que o jovem que não procurou essas oportunidades, ele tenha uma maior dificuldade de crescer no mercado de trabalho. Não, então, se algum jovem passou um tempo sem trabalhar, passou um tempo considerável sem estudar, ou estudou pouco, né, ele vai acessar menores oportunidades de emprego e não vai conseguir concorrer com aqueles que estudaram mais, que trabalharam mais, que foram mais experientes. E quando esse jovem consegue, de fato, ingressar no mercado de trabalho, a gente tem aí a situação, muitas vezes, de subemprego. Subemprego, ele pode ingressar na informalidade, ele pode ter um emprego precário, ele pode demorar a encontrar emprego, ele pode ficar muito tempo desempregado. Uma qualidade ocupacional dele tende a ser pior também. E qual que é o impacto dos jovens neném para a economia brasileira? Os impactos, desde o que a gente chama de produtividade, o que é produtividade? É a capacidade de produzir do trabalhador. Então, esses jovens que estudaram menos, trabalharam menos, eles vão produzir menos. Eles vão acessar piores oportunidades, mas não apenas isso. Toda a economia pode sentir isso. Por quê? Porque se você tem trabalhadores menos qualificados, uma massa de jovens de adultos que quando eram jovens não se qualificaram, então a gente vai ter um produto menor, a gente pode ter maior pobreza, maior dificuldade de distribuir renda, justamente por causa desses entraves. Ok, o Viver Ciência faz agora um breve intervalo. Continue com a gente. Nove anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio, mais pelo menos 4 anos de faculdade. Somando tudo, são 16 anos de estudo. E se fizer mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse número aumenta, claro. Quem já passou dessa fase enxerga claramente a importância do estudo. Mas e as crianças que estão no início da caminhada? Será que elas têm noção disso? Vamos conferir. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Wilson e eu tenho 7 anos. Meu nome é Lucas e eu tenho 9 anos. Wilson, por que você estuda? Porque eu gosto, né? Você gosta? Mas qual que você acha que é a importância de estudar? Pra aprender a ler, essas coisas. Porque a gente vai precisar pro resto da vida. O que você mais gosta na escola? Brincar e dos meus colegas. Mas aí não é necessariamente estudar, né? Sim. Você gosta de estudar? Sim. Qual que é a disciplina que você mais gosta? Disciplina? Que a sala não fique bagunçada e que não tem nenhuma bagunça. Mas qual matéria que você mais gosta? A matéria que eu mais gosto é educação física. Matéria de ciência e de matemática. E futuramente, para se colocar no mercado de trabalho, qual que você acha que é a importância do estudo? Porque quando a gente vai ir no mercado, aí a gente quer pagar o dinheiro e a gente não sabe quanto que é o dinheiro, aí a gente precisa saber ler. Isso mesmo. Eu tô falando assim do mercado de trabalho, eu falo assim de profissões. O que você quer ser quando crescer? Dentista. Dentista? E você acha que precisa estudar muito para isso? Sim. Cinema de TV. Você quer ser o quê? Cinema de TV. Cinema de TV? O que é isso? Cinema de TV? Cinegrafista? Você quer ser cinegrafista? Esse cara aqui é cinegrafista. É? Verdade? Você quer ser igual ele? Quando você crescer, como que você imagina que vai ser a sua vida? Legal. Legal? Por quê? Porque eu vou rever meus amigos, vou trabalhar de dentista. Fazer um monte de coisa que as crianças não podem fazer. Assistir filme de adulto grande. Que tipo de filme? Filme de romance, só que romance bem bravo, assim. Como que você imagina que vai ser sua vida quando você for adulto? Vai ser bem difícil cuidar de menino, cuidar de aquilo, não? Tem muita gente que diz assim, que as crianças são o futuro da nação. Você já ouviu isso? É verdade, eu ouvi mesmo. O que você acha disso? É verdade, né? Então você é o futuro do Brasil? Sim. E você que vai cuidar do futuro do Brasil. Que você que vai cuidar do futuro do Brasil. É você. Eu? É. Não.
Sandro, para o Brasil se desenvolver de fato, nós precisamos investir em educação, principalmente educação básica, né? Sim, com certeza. Tem uma série de estudos já que comprovam que o investimento que você faz numa criança ali até a faixa dos 6, 7 anos de idade é fundamental, é praticamente o determinante principal do futuro desse jovem. Os próximos 50 anos desse jovem está determinado basicamente pela qualidade da educação que ele recebeu nessa faixa etária. E o Brasil vai muito mal no ranking mundial de educação, né? O que nós precisamos fazer para mudar essa realidade? Bom, acho que a resposta é meio que óbvia, é investir pesadamente, não só em quantidade, hoje em dia nós já alcançamos um certo nível de universalização do ensino básico, mas está na hora de a gente investir cada vez mais em qualidade dessa educação. Uma educação que se aproxime mais do mercado de trabalho, mais e da sociedade, mas sem perder os seus valores acadêmicos. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Sandro Monsueto e Vinícius, obrigado pela participação. Imagina, a gente que agradece. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais. Tchau!